abrir as nossas Bíblias. Minha Bíblia é revista e corrigida, aquela Bíblia difícil de falar algumas palavras e de entender algumas palavras. Livro de Mateus, no capítulo 25. Glória a Deus. Mateus capítulo 25. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Quem lembra daquele rapazinho lá do The Chosen, lá quando fala Mateus? Quem assistiu The Chosen? Lembra do Mateus? Encanadinho, né? Mateus capítulo 25, quantos encontraram? Diga amém. Amém. Me ajude a pregar hoje, Senhor. A partir do versículo 31, diz assim a palavra do Senhor: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, nós cantamos sobre ele vir, né? Vamos lermos esse texto então. E todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber, eu era estrangeiro, e hospedaste-me, estava nu, e vestiste-me, adoeci, e visitaste-me, estive na prisão, e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: Em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiros, não me recolheste, estando nu, não me vestistes, estando enfermos e na prisão, não me visitaste. Então eles lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiros, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, para os justos, mas os justos para a vida eterna. Amém. Feche teus olhos. Aleluias. Senhor, fala com a tua igreja nesta noite, fala com a minha vida nesta noite. Dá-me, Senhor, um direcionamento para que a tua palavra seja ministrada, não aquilo que eu tenho para falar, mas que a tua vontade se cumpra. Testifica na tua igreja a tua voz. É o pedido que eu faço aqui neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Talvez a mensagem hoje não seja uma mensagem hermenêutica,
ou que vai a fundo na exegese, para poder planar um capítulo, um versículo. Talvez seja mais uma lembrança de uma história que aconteceu um pouco mais de 2000 anos atrás. Esse texto que nós lemos faz parte da última semana de Jesus. Os últimos dias de Jesus, as últimas semanas de Jesus nesse mundo, ele teve uma preocupação. E a preocupação de Jesus, não somente nos últimos dias de vida dele, mas durante todo o seu ministério, foi com a unidade da igreja, foi com a unidade do povo. Em várias passagens você vai ver Jesus falando sobre o próximo, sobre servir. E quando nós lemos esse texto, ele não é diferente. Jesus, ele coloca aqui numa posição de que quando você faz algo para alguma pessoa, para um dos pequeninos, para um dos filhos dele, é como se você estivesse fazendo para Deus. Quando você deixa de ajudar o seu irmão, você nega ajuda para Jesus. É isso que o texto está nos dizendo aqui. A preocupação de Jesus com as nossas vidas, com a igreja dele, em relação à unidade é tão grande, que no capítulo 17 de João, quando ele faz aquela oração sacerdotal, nos primeiros versículos, ele começa orando por si mesmo. No decorrer da oração, ele começa a interceder pelos apóstolos, pelos seus discípulos ali, que estavam ali. E ao final da oração, você vai perceber que Jesus, ele ora para mim, por mim, e ele ora por você. Jesus orou pela sua vida há mais de 2000 anos atrás. Sabe qual foi a oração dele? Ele orou suplicando a Deus para que todos nós sejamos um. Todos aqueles que receberam a palavra, e todos aqueles que professaram a palavra, e aqueles que professaram a pessoas que receberam, Jesus estava orando, intercedendo para essas pessoas, para que essas pessoas fossem um, caminhassem em unidade. Para quê? Para que as pessoas que não aceitaram, ou para que o mundo lá fora, ou para que as outras pessoas que não receberam, possa crer que Deus o enviou a este mundo. Eu rogo-vos por vós, para que vocês sejam um, para que o mundo lá fora creia que o Pai me enviou. Esta era a preocupação de Jesus, durante todo o seu ministério. No discurso que nós lemos aqui, um dos últimos sermões de Jesus, provavelmente era numa terça-feira. Quando Jesus estava discursando sobre esta questão, Judas, ele sai de fininho. Eu fiz questão de colocar alguns relatos em ordem cronológica, e eu gostaria que você entrasse no texto comigo, e não somente ouvisse a palavra, mas visualizasse. Jesus estava falando dessas palavras que nós lemos. Judas estava ali, ouvindo aquilo que Jesus está falando. De repente, Judas, ele sai daquele ambiente. Lucas capítulo 22, versículo 3, vai dizer que Satanás entrou em Judas naquele momento. E ele sai daquele momento e vai então na casa de Caifás. Ele vai ter com o sacerdote, para quê? Para negociar Jesus, para vender Jesus. Jesus estava pregando, Satanás entra em Judas, Judas sai dali e corre com os fariseus e os mestres da lei para poder negociar a vida de Jesus. Aí eu começo perguntando para você: crente pode ser usado por Satanás? Pode. Como assim, Eliseu? Pode. Muitas vezes planos e motivos malignos nos deixam vulneráveis à atuação satânica em nossa vida, nos deixa vulneráveis para sermos usados por Satanás. Talvez você já tenha se deparado em um momento da sua vida em que você percebeu que você fez algo que não deveria fazer. Porque a maneira muitas vezes que nós vivemos o nosso dia a dia, se nós não andarmos em conformidade, se nós termos ali os nossos propósitos não alinhados com Deus, os nossos planos são malignos, nós criamos oportunidade, nós criamos brecha para que nós sejamos usados pelo diabo. Então foi exatamente o que aconteceu com Judas. Ele ouvindo o próprio Cristo falando e se deixou ser usado por diabo. Em outra ocasião, você lembra de um discípulo que Jesus olhou para ele e falou: para trás de mim, Satanás. Ouvindo o discurso do mestre. Quando Judas sai, Jesus conclui esse discurso. Ele chama os seus discípulos e diz bem assim: olha, daqui 2 dias
é a Páscoa. Daqui 2 dias vai acontecer a festa em que nós sempre fazemos todos os anos. Nós estamos a 2 dias da Páscoa. Mateus 26, se você continuar lendo, você vai ver esse texto. E ele fala bem assim: o Filho do Homem vai ser entregue para ser crucificado. E Jesus, ele começa a falar. E eu começo a pensar uma coisa que é bem interessante, que uma das coisas que Deus privou o homem é de saber o dia em que ele vai morrer. Deus, ele privou eu e você, ou você, de saber o dia que você vai morrer. Por que isso? Você imaginou como seria desconfortável? Como seria difícil se você soubesse o momento exato da sua morte? Talvez você pensaria, seria bom, porque daí eu me consertaria com Deus e voltaria e tal. Mas você já parou, se você pensasse, por exemplo, que daqui 30 minutos você vai morrer. E aí você começa a pensar e olhar em volta, olhar as pessoas, você que é casado, olhar a sua esposa, você que é marido, olhar sua esposa, você que é esposa, olhar o seu marido, olhar os seus filhos e saber que dali 40 minutos você já não vai ver mais. Você já pensou, parou para pensar, que se você soubesse o exato momento da sua morte, se fosse hoje, talvez você pensaria no que você teria que fazer durante a semana, os compromissos que você teria, as contas, o dinheiro que você guarda escondido da sua esposa. Eu ouvi uma risadinha aí. Deus fala. Amém, Carla? Mas seria muito desconfortável para nós. Nós somos privados de sabermos o dia exato em que nós vamos morrermos. Seria agoniante. Só que Jesus, ele não teve essa escolha. Jesus, ele não se dava ao luxo de não saber o dia, porque ele era homem e ele era Deus. E naquele dia, quando ele fala, olha, daqui 2 dias é a Páscoa, está chegando o momento em que o Filho do Homem vai ser crucificado. Jesus sabia o exato momento em que ele iria morrer. Ele, como homem, talvez em todo o tempo ele orava. Se você ler em Hebreus capítulo 7, versículo 5, você vai ver que ali o escritor, ele fala que durante alguns momentos da vida de Jesus, ele orava pedindo a Deus, ao Pai, para que passasse o cálice da morte, que ele não tivesse que viver aquilo. Porém, o lado Deus, o Espírito fortalecido de Cristo, ele sabia que ele veio para cumprir um propósito. Você vai ver esse momento ali em João 12, quando ele começa ali, depois de ele entrar ali em Jerusalém, expulsar os cambistas, ele ser aclamado, Hosana, Hosana, bendito é o que vem, de repente ele pensa, poxa vida, eu estou aqui para cumprir um propósito. E ali ele tem uma revelação naquele exato momento que ele iria morrer, o dia em que ele iria morrer. E ele traz a consciência, como se o espírito dele falasse para a carne dele, dizendo, olha, foi para isso que você nasceu, foi para isso que você veio ao mundo, para você exatamente morrer pelas pessoas que estão aqui na minha frente nessa noite. Jesus, ele não tinha essa escolha. Nesse mesmo momento em que Jesus estava conversando com os discípulos, falando sobre a festa, acontecia uma reunião na casa de Caifás. Uma reunião em que eles estavam ali armando um complô para tentar pegar Jesus, meio que na surdina ali. E adivinha quem que estava naquela reunião? Judas. Judas estava naquela reunião. Como eles estavam numa semana que era a semana da Páscoa, uma festa que acontecia, uma festa que era praticamente uma das maiores, se não a maior festa judaica. Eles sabiam que se eles fizessem algo público, causaria tumulto entre o povo. E eles não queriam causar tumulto entre o povo. Tanto que se você ler as escrituras e notar, você vai ver que o julgamento de Cristo, a maior parte foi de madrugada, à noite. Judas estava naquela reunião e Judas pergunta a Caifás, dizendo bem assim, justamente com essas palavras. Judas olha para Caifás e fala, o que eu vou ganhar se eu entregar ele para vocês? Os mestres, os sacerdotes que estavam ali conversaram e entraram num acordo. 30 moedas de prata. Fechou, Judas? Fechado. Desde aquele momento, Judas procurou ocasião para poder entregar Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite que às vezes nós somos tomados pelo sentimento de Judas, não pelo sentimento de traição,
Não, mas pelo sentimento de buscas terrenas. Porque se você conhece a história de Judas, você vai saber que Judas, ele buscava para si mesmo, riquezas terrenas. Judas, ele buscava para si mesmo posições de governo, pois no coração dele, ele queria que Jesus reunisse um exército para confrontar Roma, para confrontar os romanos e se levantar, libertar a nação de Israel e se levantar como nação. E qual era a expectativa de Judas? Uma posição de governo no reino de Jesus. E ele começa a seguir a Jesus exatamente por essa questão, porque ele queria, ele tinha aquele sentimento de querer coisas terrenas, dinheiro, posição, influência. Este era o coração de Judas. Ele esperava que Jesus fizesse essa rebelião. Mas a gota d'água para Judas cair a ficha dele foi exatamente nessa semana, quando Jesus estava na casa de Lázaro e Maria chega com um nardo caro, joga nos pés de Jesus. Você sabe o que ele falou? Ele ficou injuriado, falou: não se faz isso, isso é muito caro, isso aí dava para vender por um alto preço e pegar esse dinheiro e distribuir aos pobres. Companheiro? Nesse momento, caiu a ficha dele. Nesse momento, quando isso aconteceu, ele entendeu que o reino de Jesus era um reino espiritual e não um reino físico. Nesse momento caiu a ficha dele e falou: não é possível, eu estou seguindo esse cara, não é possível. Ali ele entendeu que o governo de Jesus era um governo espiritual, não era nada físico. E o desejo por dinheiro de Judas e a posição que ele queria não seria provido caso ele continuasse seguindo a Jesus, porque ele buscava coisas terrenas. O que Jesus tinha para dar àquele povo era o alimento, coisas espirituais. E ali cai a ficha dele. Ele falou: não, eu estou no lugar errado, esse não é o cara que eu estou esperando, esse não é o Cristo. É interessante que nessa semana eles estavam para celebrar a maior festa para os judeus, que era a Páscoa, a festa que foi instituída pelo próprio Deus para aquela nação. Só que aquela festa não estava tendo mais a devida importância para o que estava acontecendo. Vocês estão conseguindo visualizar toda a história que está acontecendo comigo? Amém? Vocês estão vendo lá Judas injuriado, frustrado, nos cantinhos, os fariseus e os sacerdotes articulando tudo para tentar prender Jesus. Judas na espreita, tentando achar uma oportunidade para que não causasse alvoroço para poder entregar Jesus. Tudo acontecendo, a festa estava rolando, a maior festa instituída pelo próprio Deus para aquela nação, não estava tendo a devida importância, porque os corações estavam corrompidos. Os corações daquelas pessoas que ali estavam eram corações gananciosos. A coisa tudo acontecendo, e o que eles estavam olhando? O presente ali, o físico. Não estava interessado com o significado que tinha a Páscoa. E a Páscoa para os judeus tinha um significado muito importante. Era a celebração da libertação que eles tinham. E eles não estavam nem aí, não. O que nós queremos é... Chega no dia da festa, Rodney, quinta-feira. Aí ele envia Pedro e João até a cidade, pedindo para que aqueles dois preparassem a festa. Vá à frente, lá vocês vão encontrar um homem com quem sabe? Cântaro de água. E quando você encontrar esse homem, você segue esse homem. Não falem nada, apenas sigam. Quando eles chegarem no seu aposento, você vai lá. Jesus estava dando essas diretrizes para Pedro e João, e fala bem assim para esse homem: o mestre mandou perguntar aonde nós vamos celebrarmos a festa. E aí eles saem então em direção à cidade. Irmãos, um homem com um cântaro, meio à tardinha, era um tanto pouco estranho, porque a cultura da época, quem fazia esse serviço eram as mulheres. Culturalmente falando, as mulheres tinham esse ofício de buscar água nos poços. Você lembra da história da mulher samaritana? Ou elas iam à tarde, ou elas iam de manhã. A mulher samaritana foi no meio do dia, por causa da posição dela, social que ela tinha. Então, como esse ofício era das mulheres, não seria difícil encontrar o tal homem que Jesus tinha falado. Quando eles chegam na cidade, eles avistam um homem com um cântaro de água, e eles começam a seguir então. Entra na história comigo, aquele homem.
Quando o homem chega perto da casa dele, chegam os discípulos Pedro e João e fala: olha, o mestre mandou perguntar aonde nós vamos celebrarmos a Páscoa. Eu começo a observar, Wagner, que aquele homem era um homem disposto a receber Jesus, porque foi a única coisa que Jesus pediu para que os discípulos falassem àquele homem. Além de ele ser um homem disposto, ele era um homem corajoso, ele tinha muita coragem. João 11:57 vai dizer que que os sacerdotes, que os mestres da lei, os religiosos, eles comunicaram o quê? Deram um recado a todo mundo, ordenando que se alguém soubesse aonde estava Jesus, que o denunciasse, para que Jesus fosse preso. Ou seja, naquela mesma semana estava acontecendo um alvoroço na surdina. Ou seja, estava tendo uma pressão social para que as pessoas denunciassem o paradeiro de Jesus. De repente, chegam alguns discípulos diante de um homem e falam: onde nós vamos servirmos, que o mestre quer comemorar a festa? Aquele homem é corajoso e disposto, ele fala: é aqui em cima, vamos subir lá que eu vou mostrar o lugar para vocês. Em meio ao momento de perseguição, um corajoso estava ali, disposto, firme naquilo lá, que sempre pronto para ceder a sua casa, sempre pronto para estar disposto ali em um tempo de perseguição, meu irmão. É interessante no dia em que nós vivemos, como cristãos principalmente, quem nós temos seguido, quem tem sido as nossas referências. Se você parar para dar uma vasculhada no seu próprio Facebook, você vai ver que você segue muita gente lá que é terrivelmente terrível. Redundante agora, né? E às vezes não é nem porque você clicou para seguir, às vezes é aqueles negócios lá, vendem lá e você acaba seguindo. Só que às vezes tem crente que segue em algumas páginas que é só o sangue do Cordeiro, porque são terríveis. Vídeos do TikTok, kawaii, que não agregam nada à sua vida. Não sou contra ver, às vezes eu fico distraído vendo vídeos engraçados, mas existem algumas páginas, alguns influencers, que traz sobre a nossa vida influência. Pessoas muitas vezes covardes, pessoas muitas vezes que não guardam os princípios que você guarda, que não está em conformidade com aquilo que você conhece, e está lá você tendo como referência. Irmãos, você precisa seguir pessoas que estejam dispostas a caminhar com Cristo, pessoas que sejam corajosas e não neguem a fé. Quando você pergunta, chega diante dele e fala: paz do Senhor, ele olha para você e fala: paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã. Pessoas que não se envergonham do Evangelho, porque assim como Paulo disse, o Evangelho ele é poder para todo aquele que crê. Organiza uma festa, vamos voltar para o texto. Jesus ele chega diante, ou chega no lugar, no cenáculo, que nome bonito, né? Para poder então cear. E o jantar deveria ser um momento alegre, um momento feliz, um momento de descontração, como todos os jantares eram. Você imagine você caminhar com Cristo. No último versículo do capítulo de João, você vai ver que se escrevessem todos os milagres de Jesus, não haveria livro no mundo que coubesse todas as histórias. Então acontecia muita coisa. Então quando eles se reuniam para jantar, os judeus, eles têm esse hábito, é uma cultura deles, de comunhão, de partilha, todo jantar, toda viração do dia. E quando eles se reuniam, imagine você com Jesus e mais os discípulos e mais os seus amigos, comentando sobre o que aconteceu durante o dia. Imagine Pedro chegando para João e falando: João, eu não consegui ver quando ele curou aquele cego, você estava do ladinho, você viu como que foi? Porque teve um que ele fez barro e passou nos olhos, o outro não, o Bartimeu foi diferente. Ah, eu vi, mas eu tive um descuido. Tiago, como foi que quando ele levantou e curou aquele paralítico, quando o teto se abriu e lá, como que foi a treta com os fariseus? Eu estava um pouco longe, eu não consegui ver. Quando eles desceram o cara da maca lá, como que foi? Conta para nós, Tiago. Tiago, quem sabe contando, falou: não, Jesus olhou para ele e falou que os pecados dele estavam perdoados. Mas como assim, Jesus não curou? Não, Jesus curou depois, mas primeiro ele perdoou os pecados.
Mas por que Jesus falou de perdoar pecado? Não, porque os fariseus estavam lá e estava todo mundo lá conversando, julgando aquilo que ele estava fazendo, dizendo que ele não tinha poder para perdoar pecado. Aí ele fala: o que é mais difícil, perdoar pecado ou curar? Vocês estão entendendo? Eu estou falando muito rápido. Mas vocês lembram da passagem, né? Então fica fácil. Então Jesus curou e falou para ele: toma a cama. E do tanque de Betesda, como é que foi? Ah, foi assim. Ah, eu não vi direito, eu estava longe. De repente Felipe chega e fala bem assim, fala: Pedro, como é que foi lá na questão da multiplicação do pão? Porque quando eu e André saímos para procurar alguém que tinha pão, alguém que tinha peixe, eu não estava perto. O que o mestre falou? Então os jantares à noite era praticamente uma troca de informação. Sabe quando você sai de um culto abençoado e você se reúne com um irmão, uma irmã, depois você comenta: nossa, que culto abençoado, que palavra. Eu lembro bem quando Eliseu falou sobre aquela parte. Eu já lembro aquilo lá, pisou no meu calo. Então é essa conversa. E era isso que acontecia com os discípulos todas as noites, quando eles se reuniam para jantar com o mestre. Quem sabe Jesus dava uma risadinha e falava, né: vocês podem fazer isso, gente, tenha fé, que vocês têm pouquinha fé. Só que aquela noite foi diferente, porque Jesus estava estranho aquela noite. Por que ele estava estranho? Porque ele sabia que aquela noite seria a última noite que ele jantaria em vida com os discípulos. Tanto que ele fala: como eu desejei estar com vocês essa noite. Eles perceberam Jesus meio estranho. Eles olharam para Jesus: Jesus está meio diferente hoje. E não bastava ele estar diferente, Rodrigo. Todo mundo ali olhando para Jesus, Jesus mais quieto, mais melancólico ali no canto. De repente Jesus levanta e fala: agora ele vai falar alguma coisa, vai dar graça e tal. Ele tira o manto, pega uma toalha, enche uma bacia de água, senta nos pés, perto dos pés dos seus discípulos e começa a lavar os pés. Todo mundo viajando ali. Jesus está fora da casinha hoje. O que está acontecendo? Acontece aquele empecilho com Pedro. Não, o meu você não vai lavar. Não, se você não lavar, você não tem parte comigo. Então não lava só meu pé, lava o corpo inteiro. Não, você não precisa, Pedro, você já está limpo. Vós estáis limpos pela palavra. A palavra já está sobre o teu coração. Vós já estáis limpos pela palavra. E aí Jesus lava o pé de Pedro. Jesus levanta, pega a toalha, guarda de novo, pega a sua capa, bota a capa, senta na mesa e fala: vocês entenderam o que eu fiz aqui? Ninguém estava entendendo nada. Jesus fala bem assim para ele: vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de Senhor, e de fato eu sou o mestre mesmo, eu sou o Senhor. Agora pense comigo, eu mesmo sendo mestre de vocês, mesmo sendo o Senhor de vocês, eu fiz o que fiz. Eu espero que vocês façam o mesmo, porque eu apenas não pedi para vocês fazerem, eu demonstrei. Eu dei exemplo de como se faz. O cuidado de Jesus novamente ensinando sobre servir o próximo, sobre se importar com o próximo, sobre lavar os pés do próximo, sobre caminhar com o próximo. Jesus simplesmente não falou: vai lá e cuide. Não, ele mostrou como se faz. Olha, porque lavar os pés era o serviço mais baixo do serviçal. Sabe? O auxiliar do ajudante. Eu tive um amigo que teve esse registro na carteira. Eu dei tanta risada. Auxiliar de ajudante. Edmilson não se conformava. Era o serviço do cara que lavava o pé. E Jesus, ele se coloca naquela posição, a posição mais baixa de servo, para exemplificar o cuidado. O que Jesus estava tentando ensinar durante esse momento? Era a última noite. O que Jesus estava tentando dizer nesse momento? A preocupação relacional que ele estava tendo em relação aos seus discípulos para com outras pessoas. Novamente, pregando de uma forma indireta ali, a unidade, o estar junto, o compartilhamento, a estar sempre um com o outro. Naquele momento ele dá esse ensinamento. Aleluias. Aí ele pega o pão, lava a mão, pega o pão, ele parte o pão. Eu creio que a angústia de Jesus foi tão grande naquele momento, porque aquela noite não era uma noite normal. Eu estou contando uma história para vocês trazerem à memória aquilo que aconteceu na última noite com Jesus. Ele parte o pão, e a angústia dele foi tão grande que ele não aguentou e revelou. Não sei se foi no impulso, porque ele era homem, ele sabia as dores que ele havia de passar. Ele parte o pão e fala: um de vocês vai me trair. Imagina o climão, o silêncio, cabeça baixa, olhando um de canto para os olhos do outro. De repente um ou outro teve coragem de perguntar: eu, mestre? É eu ou outro, Senhor?
Sabe o que o texto vai dizer? Pedro, ele olha para João, porque João estava deitado no ombro de Jesus, e dá sinal para Jesus, dá sinal para ele, para que ele perguntasse para Jesus quem era. Porque os mais próximos entendem de uma forma diferente. Todo mundo perguntando, até Judas perguntou, sou eu, Senhor? Jesus, ele olha para João, ele pega um pedaço de pão, parte um pão mole no molho de carne, e fala para João, aquele a quem eu der esse pedaço de pão é o traidor. Imagine João olhando para Pedro e fala, fica ligado, fica ligado. Todo mundo olhando, é eu. Judas pergunta, é eu? Jesus olha para ele e fala, sim, Judas, é você. Você está dizendo, Judas. E entrega o pedaço de pão para Judas. Jesus, ele revela naquele momento, dando um pedaço de pão. Agora eu pergunto para você nessa noite, se você estivesse naquela mesa, você pegaria esse pão? Ao climão, Jesus e mais 11 olhando para você, ele falando que tinha um traidor, e eu vou dar esse pão àquele que trair, aquele que coloca a mão comigo na vasilha, é o que vai me trair. Você pegaria? Aleluia. Você iria se expor desta forma, de uma forma clara, assumir, o seu erro ali? Irmãos, nós temos dificuldade às vezes quando Deus nos confronta na palavra, em assumir o nosso erro. Nós temos dificuldade às vezes quando Deus usa um irmão e fala, olha, você precisa tomar jeito na vida e se converter. Você fala, eu não. Às vezes você ouve uma palavra aqui, você fala, essa palavra o fulano devia estar aqui para ouvir. Não! Se fosse para o fulano, ele estaria aqui, é para você ouvir. Aleluias! Glória a Deus! Nós não pegaríamos aquele pão, mas o infeliz pegou. Como que explica isso? Ele poderia ser lixado ali, Kleber. Tinha 11 discípulos de Jesus. O cara, ele vai e pega o pão. Do nada. Só tem uma explicação para isso, não tem outra. O corpo dele estava ali, mas a mente estava longe. Estava pensando nas 30 moedas, quem sabe. É igual muitos crentes que quando vêm à igreja. O corpo está aqui, mas a mente está pensando, será que vai dar tempo de Eliseu concluir essa palavra? Precisa acordar amanhã 4 horas, é 4 horas que está acordando? O corpo está aqui, mas a mente está no decorrer da semana. Irmão, Jesus, ele não quer somente o seu corpo aqui. Às vezes nós ficamos chocados com a atitude de Judas, mas nós fazemos a mesma coisa, porque nós confessamos Jesus, estufamos o peito, falando publicamente de Jesus, mas nós negamos a Ele a nossa vida, nós negamos a Ele a vontade que Ele tem sobre a nossa vida, nós não nos doamos a Ele por inteiro, por completo. Deus te quer por completo, Ele não quer pela metade. Eu queria exemplificar para você entender, porque às vezes precisa desenhar. Vem aqui, Wagner, cadê a Sibeli? Eu vou esperar a Sibeli, bem na hora que ela saiu, viu só? Eu quero exemplificar para vocês uma coisa, é só um exemplo. Não é um fato verídico. Vem aqui à frente, vocês dois. O casal é bonito, né? Fica de frente um com o outro aí. Mas que a igreja possa ver vocês. É para chamar a sua atenção. É só um exemplo isso aqui, tá, gente? Não leve para o literal. Está aqui o casal, os noivos, apaixonados. De repente o Wagner chega para a Sibeli e fala, amor, você quer casar comigo? E a Sibeli olha bem para ele, e a Sibeli abre aquele sorriso lá. Isso aí. Claro, amor, eu aceito casar com você. Só que eu quero falar algo para você antes de nós casarmos, amor. Quando nós casarmos, amor, todos os dias, quando você acordar, eu vou levar café na cama para você. Todos os dias eu vou fazer aquele ovos mexidos que você gosta. Vou colher uma florzinha lá no jardim que eu tenho no quintal e vou colocar na bandeja e vou trazer para você, meu amor, porque você merece. Eu vou atualizar você de todos os seus compromissos durante o dia. Bom, né? Na cama. Aí você levanta, toma um banho e vai trabalhar. Vai ser assim, tá, amor? E aí quando você vier almoçar, eu vou fazer um almoço bem gostoso para você. Vou colocar uma mesa lá naquela arinha lá, bem caprichada. Vou pegar as verduras que eu planto, que eu cultivo, e vou colocar nos pratos, e vou fazer um prato bem bonito para você, meu amor.
vai ser assim. E aí você vai almoçar e vai voltar para o trabalho. E quando você voltar à noite, eu estarei te esperando com o jantar pronto. E eu prometo fazer a você todos os dias um cardápio diferente. Todos os dias eu vou fazer uma receita diferente para você, amor. Eu vou estar te esperando de banho tomado, quem sabe com uma camisola, com a casa limpa, a casa impecável. Você pode passar o dedo em qualquer móvel, você não vai encontrar sujeira. Vai ser desse jeito, meu amor, durante 7 dias por semana, durante 30 dias no mês. Qualquer semelhança, mera coincidência. Durante 365 dias vai ser assim, meu amor. Eu levarei café na cama para você, eu farei o seu almoço de uma forma com todo carinho, eu vou cuidar da nossa casa, as paredes vão estar impecáveis, as janelas, os vidros limpinhos, o jantar vai ser a melhor refeição que você vai comer durante esses dias em que nós estivermos casados. Está gostando? É só uma metáfora, tá, gente? Aí ela olha para ele e fala: amor, eu só quero uma condição. Desses 365 dias que vai ser assim, eu prometo, eu juro, eu só quero um dia para mim, para que eu esteja um dia com outra pessoa. E aí? Deita. Um dia para eu te trair e ficar com outro homem. Mas você vai ter um ano inteiro de refeição de manhã, à tarde, à noite, casa limpa. Quando tiver filhos, as crianças tomadas banho e dormindo te esperando, você iria aceitar? É muito puritano esse Wagner, né? Algum homem aqui aceitaria? E aí a Cibele, ela vê que o Wagner não aceitaria isso. E aí ela começa a mudar então as condições. Amor, a casa vai estar impecável, brilhando, os vidros limpos, o jantar servido, não vai haver poeira, vai estar tudo cuidado, o quintal limpinho, vai estar tudo impecável. Eu quero mudar o acordo. Por 364 dias e 20 horas eu serei sua, mas eu quero apenas 4 horas para eu sair com uma outra pessoa. Só 4 horas. E aí? Algum homem aqui aceitaria? Aí ela resolve mudar o acordo e dizer: vamos fazer o seguinte então, amor. Eu mantenho todas essas promessas, as 3 refeições, as casas, casa limpinha, impecável, flores para você, tudo certinho, tudo bonitinho. Durante todo o ano, 365 dias vai ser assim. Mas eu só vou querer 20 minutinhos só no ano, para eu dar uma escapadinha. E aí? Algum homem aqui em sã consciência aceitaria isso? Agora, o que te faz pensar que Jesus vai vir buscar uma noiva que não se doa para Ele por inteiro? Nós cantamos sobre a volta, nós cantamos sobre o dia em que Ele voltar. O que faz você pensar que você está aqui na igreja, mas amanhã você tem o seu pecadinho lá fora? O que faz você pensar que o dia em que Ele voltar para se casar com a noiva dele, você vai subir com Ele vivendo a vida que você vive? Se eu como homem, se o Wagner como homem, ou qualquer outro homem que está presente aqui, não toleraria uma escapadinha sequer, o que faz pensar que Jesus está tolerando a vida que nós temos vivido nesses últimos dias? É uma chamada ao arrependimento, uma conscientização sobre a forma que você tem vivido, igreja. Aleluias, obrigado. Entenderam? É desse jeito que Jesus olha para nós quando nós estamos com a nossa vida corrompida. Ou nós o doamos por inteiro ou não. Judas, ele estava ali, mas a sua mente estava longe, igual muitos de nós em alguns cultos que vêm aqui, mas a cabeça está longe. Aleluias. Judas, quando ele pega o pão, Jesus olha para ele e fala: corre e faça logo o que você tem que fazer, vamos resolver esse negócio. Judas, ele sai correndo, ninguém estava entendendo nada do que estava acontecendo ali. Eles achavam que Judas tinha ido comprar pão ou alguma coisa que estava faltando para a ceia, mas Jesus sabia, João sabia, Pedro sabia. Jesus, ele sai, Judas, ele sai correndo. Neste momento, Jesus, ele pega o pão. Judas não participou da ceia. O pão que Jesus partiu e deu a Judas era o pão durante a refeição, porque ele molha o pão em caldo de carne, o bocado molhado. Esse não era a ceia. Judas sai. Jesus pega o pão e fala: olha isso. Jesus pegou o pão, primeiro deu graça, agradeceu, partiu e falou: este é o meu corpo que vai ser dado a vocês, façam isso em memória de mim. Talvez os discípulos naquele dia não entenderam.
Depois ele pegou o cálice, e ele não falou: esse é o cálice, o Novo Testamento no meu sangue. Ele pegou o cálice, ele levantou o cálice, e sabe o que ele disse para os discípulos? Eu nunca mais, eu não vou tomar mais do fruto da vida, não tomarei mais esse cálice, até o dia em que eu volte para tomar com vocês no reino do meu Pai. Aquele foi o último dia em que ele bebeu o fruto da vide. Ele está me esperando, ele está te esperando para celebrar a maior das festas, as bodas, que um dia ele prometeu para mim e para você, igreja. Aleluias, glória a Deus. Eles cantaram, deixa eu resumir aqui. Jesus estava tão abatido que eles começaram a cantar. Jesus fala: canta uma canção comigo, para ver se eu consigo alegrar a minha alma, porque eu estou angustiado esta noite. Entre o Salmo 114 e o Salmo 118, foi algum desses salmos que eles cantaram. A Bíblia não fala a canção que Jesus cantou, muito provavelmente pode ter sido esse, pela cultura que os judeus exerciam. Eles cantaram e ele sai para o monte. Só que quando Jesus ele sai, ele faz algo diferente, porque todas as noites Jesus saía no monte e orar sozinho. Quando não era noite, era de manhã. E naquela noite ele chega e fala para os discípulos, fala: viu, eu quero pedir uma coisa a vocês. Eu estou profundamente angustiado, eu gostaria que vocês fossem orar comigo hoje. Talvez Pedro e João, que soube de toda a história, estavam mais apreensivos. E os demais falaram: tá bom, mestre, vamos embora. E eles saem então daquele lugar, saem então e começam a ir no monte. E sabe o que é interessante nesse caminho, Rivael? João 13, 14, 15 e 16 foi o que aconteceu da saída do cenáculo até o monte. No João capítulo 13, quando ele começa a sair do lugar ali, ele chama os discípulos e fala bem assim: olha, sabe qual é a lição de Jesus de novo? Adivinha o que ele falou de novo? Cheguem todo mundo junto aqui, eles caminhando, e Jesus fala: olha, eu quero dar a vocês um novo mandamento. Um novo mandamento eu vos dou: amem uns aos outros como eu vos amei. Jesus estava trazendo ali a certeza que eles iriam cuidar das demais pessoas. Amem uns aos outros, sabe por quê? Se vocês fizerem isto, nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos. Jesus ele continua andando. E aí Pedro, curioso, fala: mas mestre, para onde você vai? Jesus olha para Pedro e fala: mestre, Pedro, para onde eu vou? Você não pode ir. Talvez um dia você vá, mas no momento você não pode. Aí Jesus continua caminhando, indo para o monte, Bruno. Ele chama Pedro e João, e ele cochicha para João, falando bem assim: deixa eu contar uma coisa para vocês. Satanás pediu para provar vocês nessa noite, e ele conseguiu permissão para isso. Os dois caminhando, ouviram aquilo ali, ficaram quietos. Pedro, porém, refuta, fala: não, Jesus, eu estou contigo até o fim. Se acontecer alguma coisa, eu estou contigo. Pedro, já foi dada a permissão. Mas eu não, Senhor, eu me garanto, estou com você. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes essa noite, você vai me negar, Pedro. Pedro contesta novamente, fala: não, Senhor, se for possível, eu vou até a morte, eu morrerei contigo, se for preciso. Sabe o que Jesus fala? É preciso que isso se cumpra, Pedro. João, isso precisa se cumprir. Tudo a meu respeito precisa se cumprir. E eles continuam caminhando. Mais alguns passos, sabe o que Jesus fala? Porque eles ficaram tristes. Quem lembra do capítulo que foi lido na abertura dessa noite, do culto, que a Jana leu? Corpo aqui. Quem falou? Quem falou? Eu ouvi aí. Tá certo, fale alto aí, solta a voz. Quando eles receberam aquela notícia, eles ficaram tristes, cara. Sabe o que Jesus falou para eles? Gente, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muita morada, fiquem em paz. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês: eu vou preparar lugar. Jesus caminhando. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei para buscar vocês também. Sabe por quê? Para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. E aí, Tomé,
Mas para onde você vai? Como que nós podemos ir se nós não conhecemos o caminho, Jesus? Como que a gente vai saber o caminho se você não nos conta? Jesus, ele olha no versículo 6 que foi lido, estava no telão ali. O que Jesus fala para Tomé? Tomé, eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, Tomé. Mostra-nos o Pai então, Jesus. Eu estou convosco todos os dias e você não consegue ver o Pai em mim. O Pai está em mim, eu estou no Pai. Este foi o diálogo que Jesus estava tendo no caminho ali. Creia no que eu estou falando para vocês, Tomé. Está isso no capítulo 14. Porque se você crer, se vocês crerem, começou a falar para os discípulos, obras maiores ainda vocês farão. Vocês farão as que eu faço e muito maior. Irmão, Jesus ressuscitou morto. O que é obra maior do que isso? Jesus transformou água em vinho. Jesus multiplicou o pão. 3 pão não, 5 pão. Me ajuda aí. Quem sabe, me ajuda aí. Era um teste. 5 pães e 2 peixinhos para mais de 3.000 almas. Você entende? Se você crer em mim, Tomé, Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, obras maiores vocês farão. E Jesus, ele continua dando a descrição ali sobre a questão de, olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Se vocês amardes a mim, eu vou pedir ao Pai que ele mande a vocês um consolador. E Jesus, ele continua caminhando, e aí ele começa falando no versículo 15, dizendo assim, ó, eu sou a videira verdadeira, todo aquele que estiver em mim e der fruto será podado. Podado é a palavra. E ele continua falando, aquele que não estiver em mim vai ser arrancado de mim. E ele continua dando o ensinamento ali. E aí ele fala bem assim, olha, vocês lembram que eu falei lá no cenáculo, dizendo assim, que eu sou o Senhor de vocês, que eu sou o mestre de vocês, porém o servo não é maior que o mestre? Então entenda uma coisa, se o mundo vos odiar, entenda que primeiro eles odiaram a mim. Se eles odiaram a mim, que sou o Senhor, que sou o mestre, quanto mais vocês. Era esse diálogo que estava acontecendo ali no caminho do monte. No capítulo 16, Jesus começa a ensinar sobre o Espírito Santo, sobre o Consolador, o Espírito da verdade, o ajudador, aquele que vai te ajudar, aquele que vai te auxiliar. Esses eram os ensinamentos de Jesus naquele caminho, falando sobre o Espírito Santo, dando clareza. Aí ele fala bem assim, olha, esse Espírito vai estar com vocês todos os dias, vocês não vão ficar órfãos, porque ele vai estar com vocês todo dia, mas para ele vir convém que eu... Quanta coisa no caminho do monte, né? Chega no Getsemane. Chegamos na metade da mensagem. Cansada, né? E o que aconteceu quando ele chegou no Getsemane? Reúne todos os discípulos juntos. Capítulo 17 de João. A oração sacerdotal de Jesus. Ele faz a oração, primeiros capítulos. Ora por ele mesmo. No decorrer do capítulo, ele começa a orar pelos discípulos que estavam ali. E depois ele ora por você. Ele sobe ao monte com os 12, chama todo mundo e fala, olha, minha alma está profundamente angustiada, fiquem aqui, eu vou mais adiante e vou orar. Pedro, Tiago, João, vem comigo. Os demais fiquem aqui orando. Ele sobe, toma uma distância dos dois e fala para os dois, olha, eu estou muito angustiado, esta noite está sendo uma noite terrível. Lembra que eu falei para você? Deus privou o homem de saber o dia em que vai morrer. Jesus sabia, eu estou profundamente angustiado, esta vai ser a última noite. Então fique aqui, vigiai e orai. Orem comigo, sede vigilante. Eu vou mais adiante. A Bíblia fala que Jesus, ele foi a uma distância de um tiro de pedra, e ele, quando ele chega distante, ele estava sozinho, ele se joga no chão. Ele se atira no chão. Quem sabe chorou, berrou, esgoelou. E a oração se resumiu da seguinte forma: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E ele começa a orar. Eu creio que não foi só isso a oração. Eu creio que Jesus falou muito mais coisas. Sabe quando você vai orar e você descarrega uma metralhadora assim espiritual, de oração? Aí Jesus se recompôs, foi lá e voltou para ver como é que estava Pedro, Tiago e João. Como é que estavam? Ele chama e fala: nem uma hora vocês podem vigiar comigo. Levantem, orem, orem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu estou angustiado, eu preciso de vocês, orem.
era a oração que os discípulos sabiam fazer? Nenhuma, a não ser o Pai Nosso. Porque uma vez eles pediram para que Jesus ensinasse eles a orar. Aí Jesus virou para ele e disse bem assim: olha, ele ensinou a oração do Pai Nosso. Olha assim, Pai Nosso que estás no céu e tal. Se você orar, vai dar 40 segundos essa oração. Jesus, ele vira as costas e eles começam: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus não deu 10 passos, acabou a oração. Jesus, ele vai de novo. E nessa segunda vez a oração dele muda, Andressa. Qual era a primeira oração que eu falei? A primeira oração dele: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E quando ele volta de novo, Paula, ele se joga no chão e ele fala assim: Pai, todas as coisas que são possíveis. Ele mudou. Quem sabe o desespero humano dele na primeira oração foi maior do que a vontade do Pai para com a vida dele. Eu sei que todas as coisas estão possíveis, então se for da tua vontade, passa de mim esse cálice, porque eu não vou suportar. Ele começa a orar e começa a buscar, e ali nós vemos que a oração dele que se tornou mais intensa, reino das trevas e reino da luz, uma expectativa de Jesus ali, renunciar a tudo e voltar para os céus, mas ele veio para cumprir o propósito do Pai. Ele para de orar, e ele volta novamente com os discípulos, e encontra os discípulos dormindo, e fala: mais uma vez vocês não conseguem vigiar comigo? Vigiem, orem. Vigiem, orem. A carne é fraca, mas o espírito está pronto, porém vigiem, orem. Será que vocês não podem vigiar uma hora orando comigo? Jesus, ele dá essa bronca e ele volta, e ele começa novamente a orar: Senhor, meu Pai, eu sei que todas as coisas são possíveis, então passa de mim esse cálice se for possível. Só que daí ele muda novamente e fala: todavia seja feita a tua vontade. Aleluias. Todavia seja feita a tua vontade. Qual era a vontade de Deus para mim e para você? A boa, perfeita e agradável. Porque Deus estava em desespero em ver nós perdidos lá no mundo lá fora, jogado ao mar de pecado. Por isso que Cristo fez, quando Jesus ele pega, ele levanta. A agonia dele foi tão grande nesse momento, irmãos. Imagine o desespero, saber que ele não poderia se livrar da morte, que a morte estava em prontidão. Quem sabe ele, como sendo um ser espiritual, ele estava vendo já a morte rondando ele. Mas mesmo assim ele permaneceu. A agonia foi tão grande que ele começou a suar. Quem sabe bateu uma crise de ansiedade, um desespero. As pequenas veias começaram a se dilatar, e Jesus começou a suar gotas de sangue. Sangue começou a verter, a ponto dele passar a mão e ver a mão vermelha. Quando aconteceu essa cena, o Pai envia anjos para consolar Jesus, porque a agonia era grande. Anjos foram enviados porque Jesus não estava suportando a tamanha agonia que ele estava passando. Ele se levanta e ele volta novamente e encontra Pedro, Tiago e João dormindo. Eles entenderam a história desde o começo. Quais foram os últimos momentos, o que ele passou naquela noite? Ele começa a chamar a atenção e repreender novamente Pedro, Tiago e João. E quando ele está fazendo isso, ele escuta um barulho, uma multidão. Soldados, homens, armados, espadas, porretes, subindo ao monte. Ele sabia que chegou o momento, é chegada a hora. Quando ele enxerga Judas na frente, ele se antecipa, porque ele sabia o que ia acontecer. E ele diz bem assim: a quem buscais? E uma voz no meio da multidão disse: a Jesus, o Nazareno. Ele olha, quem sabe, irmãos, quando você ora, quando você sai da oração, você pode entrar com um cordeiro, mas você sai como um leão. Jesus, ele entendeu o propósito: todavia seja feita a tua vontade, e a tua vontade eu estou pronto para cumprir. Eu assumi isso, e isso, essa bronca é minha, então eu vou. Poder e autoridade revestido do Espírito. Quem buscais? A Jesus o Nazareno. E ele fala: eu sou eu. Sabe o que aconteceu nesse momento? A terra tremeu e os soldados caíram. Os soldados se recomporam, se levantaram. Judas vai dar um beijo em Jesus, indicando que ele era Cristo. Jesus coloca a mão no ombro de Judas e fala: amigo. Quantos de nós traímos Jesus essa semana? E ele está aqui nessa noite te alertando, te chamando de amigo.
quando acontece essa cena. Quando Jesus fala, eles perguntam novamente, nós procuramos Jesus, o Nazareno. Jesus fala bem assim: eu já falei para vocês que sou eu sou Jesus, deixem esses homens aqui irem. Quando os discípulos ouviram essa palavra, perna para quem tem, se cumpriu aquilo que Jesus tinha falado no caminho. Satanás pediu para provar vocês, e esta noite ele teve aprovação para fazer isso com vocês. Só que antes disso acontecer, Pedro arranca uma espada e fala: não, Senhor. Pedro, quem sabe, mirou a cabeça, Felipe, do soldado. Só que o cara era bom, né? Pegou a orelha. Quando isso acontece, Jesus olha para Pedro e repreende Pedro: guarda a espada, porque quem mete a mão na espada, por ela vai ser morta. Jesus, ele pega na orelha do soldado e coloca no lugar e fala: Pedro, você acha que se eu não pedisse ao meu pai, ele não enviaria aqui 72 mil anjos para me proteger? Você acha que eu preciso de você? Eles prendem Jesus e eles levam Jesus. Levam para onde? Para Caifás. Aleluia. Chega diante primeiro de Anás. Anás começa a interrogar Jesus. Sabe o que é interessante nessa história? O João era truta do sacerdote, era chegado. Quando eles levam Jesus para a sala de Anás, o João, ele era bem relacionado. Ele consegue entrar para acompanhar o julgamento, e lá dentro ele intercede por Pedro. Ele fala bem assim, para que as pessoas deixassem Pedro entrar também, para acompanhar. Tudo bem, Pedro entrou. Quando Pedro entra, a mulherzinha na fogueira olha para Pedro e fala: o quê? Eu conheço você. Você fala igual ele, você se parece com ele. Pedro fala: não, eu não conheço esse daí, eu apenas estou aqui para ver. Anás começa a interrogar Jesus sobre os ensinamentos que Jesus estava dando a ele. Anás começa a interrogar Jesus sobre o que os discípulos estavam aprendendo. Sabe o que Jesus fala? Fala: olha, tudo que eu falei, eu não falei nada em oculto. Tudo que eu falei publicamente. Eu não omiti nada, eu falei para que todos ouvissem. Então, se vocês quiserem saber alguma coisa, fala para aqueles que ouviram a palavra cujo eu falei. Quando Jesus termina de falar isso, ele leva um tapa na cara. O soldado fala bem assim: não é dessa forma que você fala com o sacerdote, tenha mais respeito. Sabe que Jesus olha: por acaso eu agi de má fé? Por acaso eu fui mal educado? Aleluia. Eu falei abertamente, eu falei mal, eu não falei mal, eu não dei mau testemunho. Por que você me bateu? Jesus, ele questionou ali naquela hora. Anás não achou nada e enviou para Caifás, era sogro e genro. Chega diante de Caifás, a mesma treta. E ali naquele momento já arrumaram algumas falsas testemunhas para arrumar argumento contra Jesus. Vocês estão me acompanhando a história? É muita coisa ou pouca coisa? Chega diante de Caifás. Caifás, armado de todas as testemunhas, começa a questionar Jesus. Sabe qual foi a frase que Jesus disse para Caifás? A única coisa que Jesus disse: em breve vocês vão ver o Filho do Homem assentado no trono, vindo sobre as nuvens do céu. Caifás olhou e falou: blasfêmia, está se achando filho de Deus, blasfemou, nós não precisamos dessas testemunhas, vamos levar para Pilatos. Enquanto acontecia isso, Bruno, estava lá fora o Pedrão. Nesse mesmo momento, chegou uma pessoa e falou: você é um deles, não é? Pedro: não, você está me insultando, dizendo que eu sou amigo dele. Eu não sou amigo dele. O julgamento acontecendo lá dentro. Passa um tempinho, chega mais um. Sabe quem chega para questionar Pedro agora? O irmão do Malco, o cara que levou a espadada na orelha lá no monte, parente do Malco, que estava lá no monte junto com os soldados. E olha para Pedro e fala: você estava lá, eu estava lá, eu te vi lá, eu te conheço, você é um deles. Pedro falou: não, eu não conheço esse homem, eu não sei porque vocês estão insistindo, eu não sei quem é esse homem, eu não sei o que ele faz, eu não tenho nada a ver com isso. Quando ele fala isso, o que acontece? Galo canta. Pedro fica com remorso e fala: não, não é possível. Pedro, ele cai em plantos, ele se ajoelha, ele chora, ele fala: eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu fiz isso. Amanhece o dia, no outro dia cedo, os fariseus novamente se reúnem. Chega diante de Jesus e pergunta para Jesus: tu és o Cristo?
Sabe o que Jesus responde? Se eu disser que sou, vocês não vão acreditar em mim. E se eu disser que sou, vocês ao menos nem vão me soltar. Então tanto faz se eu disser que eu sou ou não. Eles ficaram enfurecidos com isso. Levaram para Pilatos, Revael. E aí começa o jogo político. Quando ele chega diante de Pilatos, Pilatos olha para ele e fala: então tu és o rei? Você que é o rei? E veja quantas acusações estão fazendo contra você, Jesus. O que você me disse? Sabe que Jesus olha para Pilatos e fala: você está dizendo isso por você mesmo? Ou você está dizendo isso porque as pessoas estão dizendo isso? Confronta Pilatos. E aí o que aconteceu? Pilatos virou para Jesus e falou: Jesus, eu não sou judeu. O teu povo te entregou a mim. Eu não sou judeu, você não está entendendo. O que você fez para que eles estejam dessa forma, tão assim alvoroçados? Jesus, ele olha para Pilatos e fala: Pilatos, fique em paz. O meu reino não é deste mundo. Porque se fosse desse mundo, os meus servos jamais me deixariam nessa condição que eu estou. Então fique em paz, Pilatos. Não é nada contra você. Pilatos olha para ele e fala: então você é rei. Jesus fala: é você que está dizendo. Mas de fato, foi para isso que eu nasci. Jesus, ele diz isso: foi para isso que eu nasci, para testemunhar a verdade. E todos os que são da verdade. Pilatos olha para Jesus e fala: o que é a verdade, Jesus? Quando ele fala isso, a multidão estava alvoroçada. E ele pede um momento e vai ver o que estava acontecendo na multidão. Se ele desse tempo para Jesus falar, Jesus falaria: eu sou a verdade, Pilatos. Eu sou o caminho, eu sou a vida. Eu sou a verdade está encarnada aqui na sua frente. Esse foi o diálogo que aconteceu ali nesse momento. E aí Pilatos, de tanto questionar, quando ele vai diante da multidão, a mulher dele para ele e fala bem assim: olha, não se intrometa na causa desse homem, não se intrometa, porque essa noite eu tive um sonho e sofri muito por causa desse homem, então não se intrometa. Pilatos não acha nada. E ele soube que Herodes estava na cidade, e Jesus, como ele era galileu, e Herodes governava a Galileia, ele manda Jesus para Herodes. Herodes estava na expectativa de receber Jesus, porque ouvira falar de Jesus, das maravilhas que Jesus falava. Quando Jesus chega diante de Herodes, Herodes pede para que Jesus fizesse um milagre. Sabe o que Jesus fez? Nada. Herodes começou a zombar de Jesus, começou a tirar onda com Jesus, veste Jesus com uma roupa brilhante e manda de volta para Pilatos. E aí quando Pilatos recebe novamente Jesus, o que acontece? Nessa ocasião, Pilatos já estava sabendo que o povo estava falando que Jesus se declarava filho de Deus. E aí ele ficou mais antenado, falou: opa, alguma coisa está estranho. De repente, quando eles levam Jesus a Pilatos novamente, Pilatos olha para Jesus e fala: rapaz, o que você fez? Porque Pilatos não queria condená-lo. Pilatos não queria, porque devido a todo aquele comentário que estava tendo que ele era filho de Deus, Jesus, ele fica quieto. Pilatos, ele fica enfurecido e fala: você não sabe que eu tenho o poder de te livrar e tenho o poder de te crucificar? Sabe que Jesus olha e fala para Pilatos dizendo bem assim: olha, você não teria poder se do alto não tivesse concedido a você. Você só está na posição que você está porque o Pai permitiu que você estivesse. Imagine Pilatos. Pilatos, ele larga Jesus, ele vai ao povo, ele fala novamente para o povo: mas que mal ele fez. Nada podia acabar com aquilo que estava acontecendo, com o alvoroço do povo. Vocês sabem o que estava acontecendo na festa. Para encurtar o assunto, vocês sabem que esse texto, essa passagem você conhece: Cristo ou Barrabás? Porque era Páscoa, era costume de soltar. E eles, na cabeça de Pilatos, talvez se ele colocasse Jesus para concorrer Barrabás, eles preferissem Jesus. Só que o povo preferiu Barrabás. Cristo ou Barrabás? E o povo gritou: solta Barrabás. Pilatos falou: eu não sei mais o que fazer. Lavou as mãos e entregou Jesus ao povo. Só que antes de entregar Jesus ao povo, ele ordenou que torturasse Jesus. Quando eles entregam Jesus ao povo, eles começaram a bater em Jesus.
Quando Jesus vai no meio da multidão, eles começaram a cuspir em Jesus, começaram a zombar dele. Quando Jesus estava no meio do povo, eles cravaram uma coroa que havia feito de espinho. A história conta que esses espinhos variavam de 10 a 15 centímetros, a ponto deles ter que enfiar na cabeça de Jesus. Eles vestem Jesus, Rudney, com uma roupa vermelha, um manto vermelho, escarlate. E o que eles fazem? Eles dão uma vara de cana, Jana, para Jesus e começam a tirar onda. Eles pegam, depois vedam os olhos de Jesus, pegam aquela vara de cana, bate na cabeça de Jesus e fala: profetiza quem te bateu. Nos diz quem te bateu, e zombava dele, tiravam a venda e faziam de conta que estavam adorando. Depois ia lá, pegava novamente a vara e batia na cabeça dele, cuspiam, açoitavam, e tiravam novamente a roupa, deixavam ele nu, e zombavam dele, cuspindo nele. Sabe por que ele superou isso? Por você, para que você estivesse aqui hoje. Ele foi humilhado, Isaías viu isso. Não havia nele beleza alguma, não havia nele formosura, porque a situação que ele estava vivendo era uma situação terrível que qualquer ser humano jamais aguentaria passar. Tudo isso por mim, tudo isso por você. Começa então a crucificação por volta das 9 horas da manhã. No caminho da crucificação, algumas mulheres acompanhavam, 4 mulheres propriamente dita, e elas começavam a chorar, Wagner, a ver Jesus naquela condição. Elas começavam a se ajoelhar, elas começavam a se compadecer do mestre. Jesus, naquele momento, ele libera uma profecia para aquela mulher, dizendo bem assim: não chorem, ó filhas de Jerusalém, não chorem, não chorem por mim, chorem por vocês mesmos, chorem pelos seus filhos, porque vai chegar um dia em que vocês vão dizer: bem-aventurado aquelas que são estéreis, bem-aventurado aquelas que não deram luz a filho, bem-aventurado aquelas que não amamentaram. Sabe o que Jesus estava profetizando? 40 anos depois, quando Roma massacrou os judeus, e eles foram massacrados e foram espalhados pelo mundo, era isso que Jesus estava falando: não chorem por mim, chorem por vocês. E começa o processo da crucificação. Quando chega no Gólgota, por volta da meio-dia, tudo fica escuro, as trevas tomou conta, e essas trevas, ela durou até as 3 da tarde. E durante esse processo, colocaram ele no meio de 2 ladrões, e os 2 ladrões começaram, um dos ladrões começaram a escarnecer, o da esquerda começaram a falar: ué, você não era aquele que derrubava o templo e em 3 dias você construiria novamente? Você não é aquele que falava que era o Filho de Deus? Salva-te, salva nós e salva-te a ti mesmo. As pessoas que estavam lá embaixo começaram a ouvir isso e começaram a falar a mesma coisa: salva-te a ti mesmo, nós queremos ver. E começaram a zombar: ó rei, salva-te a ti mesmo, salva-te a ti mesmo. O outro ladrão da direita vira e fala: você não teme a Deus, nem estando na mesma condenação? Este aí nenhum mal fez. Nós estamos aqui porque merecemos, mas este nenhum mal fez. Ele olha para Jesus e fala: Senhor, quem sabe ele olhou a escrita. Sabe o que é interessante naquela escrita? A escrita que estava escrito em cima da cruz, estava escrito assim: Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Quando Pilatos colocou essa placa, a Bíblia conta que os mestres das leis, os fariseus, os religiosos, não queriam que tivesse essa escrita, porque estava escrita Jesus, rei dos judeus. Eles queriam que colocasse por uma forma de sarcasmo, dizendo: sou o rei dos judeus. Mas não era ele que estava falando, era simplesmente Pilatos reconhecendo que ele era rei. Eu não vou mudar nada, a escrita está pronta e vai ser assim mesmo. E aí quem sabe aquele ladrão da direita olha e falou: rei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você imagina Jesus pendurado naquela cruz, fazendo um esforço para olhar para a direita, para aquela vida, aquela alma que estava ali. Quem sabe Jesus pensou: valeu a pena, porque a Bíblia fala que há festa no céu quando o pecador se arrepende. A festa, nós temos visto aqui na igreja pessoas que se reconciliam, pessoas que aceitam Jesus, e a igreja parece um ambiente fúnebre, ninguém se alegra. Era por isso que Jesus orava, para que nós fôssemos um, para que nós abraçássemos as pessoas, para que nós nos compadecêssemos por aqueles que é perdido. Jesus olhou, falou: valeu a pena, hoje mesmo vai estar comigo no paraíso. Sabe quais foram os próximos minutos, próximas 3 horas da tarde? Jesus, ele pronuncia em aramaico, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. As pessoas que estavam lá embaixo começaram a olhar e disseram assim: ele está chamando por Elias.
Ele está chamando por Elias. Vamos aguardar aqui para ver se Elias vai vir salvar ele. Vamos estar na expectativa aqui. Elias vai vir, vai salvar ele. Mas Elias não vinha, eles não estavam entendendo o que estavam falando. Na tradução ele estava falando, olhando para os céus, aquela escuridão, porque estava em trevas nesse momento, os céus cerrados, os céus fechados, ele olhando para cima e não conseguindo ver o Pai. E a oração dele foi da seguinte forma: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Ele está chamando por Elias. Vamos ver se Elias... E começaram a zombar dele de novo. Quando chegou próximo, às 3 horas da tarde, ele olha para os soldados que estavam ali e fala: eu estou com sede. Jesus foi preso à noite, madrugada inteira em julgamento, não tomou café da manhã, apanhou, foi cuspido, 39 chibatadas. O azurrague é exatamente esse como o filme mostra: 40 tiras de couro, cada ponta um osso de carneiro ou um ferro. Aquilo, quando batia nas costas, na carne, cortava. Quase 400 cortes na costa de Jesus. Vocês já leram isso, já devem ter visto um relato sobre isso na internet. A história conta que dava para ver as costelas, parte dos órgãos internos de Jesus. Tamanha era a crueldade que ele vivia. Ele estava com fome, ele estava com sede, ele estava com dor, ele estava agoniado, mas ele se manteve até o fim. E a única coisa que ele pediu foi um pouco de água. Eu estou com sede. A única coisa que tinha ali era um vinagre, era um vinho azedo, era um vinagre. Eles misturaram com fel. Existe um outro relato de fel na Bíblia que está escrito em Oséias, que a tradução é para uma erva venenosa. Eles pegaram o fel e misturaram com o vinho azedo, com o vinagre, molharam numa esponja e colocaram na boca de Jesus, zombando dele. Jesus, quando sentiu o gosto, ele virou o rosto, ele não quis beber. Foi então que ele olhou para o céu, não vendo mais o Pai, não vendo mais ninguém, não vendo anjos, não vendo um reino de luz, o inferno em festa. Ele olhou para o céu, ele suspirou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele suspirou e morreu. A morte mais dolorida da história. Tem muito mais detalhes que, se eu contar aqui, não vai dar tempo. O fato de eles não terem quebrado as pernas de Jesus, porque dos bandidos foram quebrados, mas de Jesus não foi quebrado, para que se cumprisse a profecia. Muitas outras partes, conforme no decorrer da crucificação, quando ele olhou, viu apenas quem? A sua mãe e seu amigo João, Maria Madalena. Apenas algumas pessoas. A declaração que ele faz para João: João, está aí a sua mãe, mãe, está aí o seu filho, cuide. João, cuide da minha mãe. Em outras palavras, ele estava dizendo isso: cuide da minha mãe. Daquele momento, a Bíblia fala que João, ele leva Maria para cuidar de Maria. Muita coisa que eu não... a história, porque não daria tempo. Sabe por que ele fez isso? Para que você estivesse aqui nessa noite. E sabe o que nós estamos fazendo, vamos fazermos aqui hoje? É relembrar cada passo que ele deu nessa noite, nesse dia. Mas também não esquecer que ele ressuscitou. Aleluia. Que ao terceiro dia ele levantou. E ao terceiro dia ele diz: porque procura entre os mortos aquele que vive? Ele não, um anjo disse: ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluias. Irmãos, esse momento, esse culto que nós temos é sobre isso. É sobre trazer à memória aquilo que ele fez. Nós não estamos celebrando em memória porque é por aquele que já morreu e não vive mais, mas em memória foi através de um ato que ele fez, morrendo e ressuscitando. Nós fazemos isso em memória de Cristo. Ele disse: faça isso em memória. Paulo escreve lá no 1 Coríntios capítulo 11 versículo 23, dizendo: porque eu recebi do Senhor. Irmãos, Paulo não conviveu com Jesus. Paulo não teve o ensinamento. Historicamente, Paulo foi o primeiro que institui a ceia, antes mesmo dos apóstolos. Paulo, ele fala: porque eu recebi de Jesus o que também vos ensinei, que ele, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, partiu. Sabe o que é ceia? Compartilhamento, unidade.
e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês estão anunciando a minha morte até que ele venha. Portanto, todo aquele que come e bebe dignamente, come pela sua própria condenação, não discernindo o corpo. Se as pessoas não comem, sabe o que o texto diz? É por isso que muitos estão fracos, porque esse aqui é o nosso alimento espiritual. Paulo, ele dá uma referência na ceia, como se fosse o nosso manã espiritual. É por isso que muitos estão fracos, e muitos que dormem, porque não discernem, porque não participam, porque não consideram isso aqui, de fato, como deve ser considerado, a lembrança, o memorial de Cristo. Façam isso em memória de mim, até que eu venha. E enquanto eu não vim, eu estarei pronto, esperando o dia em que nós nos encontraremos, para juntos cearmos na borda do Cordeiro. Se coloca de pé, vamos orar. Tem muita coisa para falar, mas nós não vamos falar nesta noite. Eu quero que você faça uma oração de arrependimento nesta noite, de quebrantamento. Aleluias. Eu quero que você se prostre nesta noite. Não se importe, irmão, nós estamos passando um pouquinho do horário, mas eu prometo a você, eu tenho a certeza que vai valer a pena aquilo que Deus vai fazer na tua vida nessa noite. Aleluias. Aleluias.